Vamos voltar a falar sobre a retomada do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados? Estava parado por quase um ano em razão da pandemia. Bom, a gente convidou o advogado criminalista André Lozano para entender o que pode acontecer daqui para frente, não só com o deputado Daniel Silveira, mas com todos os casos que serão analisados pelo Conselho. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos tentar entender, então, tudo aquilo que está parado vai começar a ser analisado pelos deputados. O que pode acontecer com o deputado que está lá com o seu caso, como é o caso do Daniel Silveira e da deputada Flor de Lis? Uma boa noite. Primeiramente, boa noite. Realmente, voltou a caminhar agora o Conselho de Ética depois de muito tempo parado em razão da pandemia. O que acontece, o Conselho de Ética, ele não expulsa deputados, ele não penaliza ele mesmo os deputados. Ele faz pareceres para que a mesa diretora, que a mesa da Câmara, ou se não, que o plenário, ele estabeleça as punições, ou seja, ele recomenda à mesa ou recomenda ao plenário as punições ou não punições àquelas pessoas. André, em que situação o deputado pode sair da prisão que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal? Quem pode libertar é só o Supremo? Que instância poderá colocá-lo em liberdade ou dizer que não, que ele vai continuar preso? Olha, quem poderia contrariar a decisão do Supremo seria a Câmara dos Deputados. Isso não ocorreu. Foi uma decisão política por parte da Câmara dos Deputados de mantê-lo preso. Então, somente o Supremo poderia revisitar essa prisão. Então, o Supremo, ele entendendo que não seja mais necessária, ele pode determinar a soltura do Daniel. Mas eu acredito que somente poderia ser feito após a provocação por parte dos advogados e deve ser um caso analisado pelo plenário do Supremo, uma vez que o plenário entendeu que seria necessária a prisão dele. Então, eu acho que uma decisão monocrática por parte de um dos ministros não pode ser, de forma alguma, poderia libertá-lo. André, além do caso do deputado Daniel, também tem o caso da deputada Flor de Lis, que é acusada de mandar matar o ex-marido. Caso o Conselho de Ética determine que ambos ou um deles tenha que ter um mandato cassado, como isso altera justamente as investigações dos crimes que eles cometeram? No caso da deputada, já está no primeira instância, né? Porque foi um crime fora do mandato. No caso do deputado, isso iria para o STF diretamente, mas se ele não é deputado, volta para a primeira instância. Como funciona essa decisão? O que acontece? Esse entendimento, o Supremo, ele sempre revisita se é o caso de manter no Supremo ou se é o caso de voltar à primeira instância. No caso da Flor de Lis, como você já disse, fica na primeira instância, uma vez que é um crime que foi cometido fora da atuação parlamentar dela. Já no caso do deputado, enquanto ele é deputado, fica no STF, uma vez que ele é deputado federal. Agora, ele deixando o cargo de deputado, teria que ir para a primeira instância, só que isso sempre é revisitado. Então pode ser que, provocado, o Supremo mude de entendimento, uma vez que está mudando também a composição do Supremo com a aposentadoria do Celso de Mello o ano passado e com a aposentadoria do Marco Aurélio esse ano. André, o deputado está preso. Se o Supremo não for provocado, vai continuar preso. Mas ele é deputado. Ele tem um mandato. Como é que ele vai exercer esse mandato? Vai ser através da cadeia ou ele vai poder se deslocar até Brasília? Como é que fica a situação? Olha, há entendimento diverso do meu, mas eu acredito que ele não possa exercer o mandato enquanto esteja preso, uma vez que a liberdade dele está cerceada, ele não pode exercer a profissão. Então, um advogado que é preso, ele não pode advogar. Um jornalista que é preso, ele não pode exercer a profissão de jornalista. Assim como um deputado que está preso, ele também não deve exercer a função de deputado.
certo? Então, eu entendo que ele não pode, uma vez que é uma prisão preventiva, e a prisão preventiva ela não admite o regime semiaberto, ele teria que ficar preso. A prisão preventiva ela admite que a pessoa vai ficar presa durante todo o dia e durante toda a noite, de forma que não caberia o trabalho dele como deputado. Então, continuar preso sem exercer o seu ofício. Existe um entendimento diferente do meu, mas eu acredito que não seja cabível. André, obrigado pela participação aqui analisando esse tema. A gente, claro, fica de olho no Conselho de Ética e nos próximos passos, tanto do deputado Daniel quanto da deputada Flor de Lis.